Se tu tivesse que reconstruir tua marca pessoal hoje, qual seria a tua decisão prática para daqui até 90 dias? A mulher, a gente tá falando de mulher aqui, alfaiataria, mas isso acontece com homens também. Ela se torna mais exigente. Muito. Bem-vindos ao Ciência por Trás da Imagem, um laboratório em formato de podcast. Aqui investigamos como a imagem, a biologia e a cultura fortalecem o posicionamento. Eu sou Mel Camassola e em cada episódio converso com um especialista para entender como uma marca passa a ser lida como relevante, confiável e inesquecível. E no episódio de hoje, que é o primeiro episódio desse projeto que a gente está construindo já há um tempo e é um desejo, quase que um sonho se tornando realidade, eu trouxe uma pessoa extremamente especial na minha vida e na vida de muitas outras pessoas, que é a Isabel Petef Basso. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Isa, hoje eu recebo uma mulher aqui que construiu mais do que um ateliê de costura, né? Construiu uma marca pessoal forte, inesquecível, que entra em muitas casas, né, transformando a vida de mulheres e tenho certeza que transforma a vida das pessoas que vivem com essas mulheres também. Isa, construiu uma assinatura que atravessa gerações, né? Atravessa gerações. E a Isa, ela é chamada carinhosamente pelas minhas clientes de fada madrinha, né? E a fada madrinha, eu concordo com elas plenamente, a fada madrinha que não é só a fada que transforma a autoestima dessas mulheres, mas Isa, tu tem uma capacidade incrível de ler cada movimento das mulheres que chegam aqui no ateliê. Importante, nós estamos aqui no ateliê da Isabel Petef. Que quem vem aqui sempre diz, que experiência inesquecível como a tua marca, né, Isa? Há mais de 30 anos, quase 40 anos. Quase 40 né? anos. Tu atua com a alfaiataria sob medida aqui no sul do Brasil. E enquanto tendência vem e vai, tu tá sempre com a alfaiataria, sempre com a consistência e a permanência do teu método. E a gente sabe que isso fortalece a tua marca. Porém, sempre inovando, né? Isa aqui hoje tá sempre antenada na inteligência artificial, por exemplo. Então, assim, tu mantém o DNA dessa tua marca, o cerne, o core, porém, traz sempre a inovação para dentro do teu ateliê. E quando tudo, e eu adoro pensar dessa forma, e eu percebo tanto para mim quanto para as clientes que eu trago para cá, quando tudo está acelerado lá fora, aqui a gente para o tempo, né? Quantas vezes a gente se dá conta, nossa, olha todo o tempo que passou. E isso é muito importante no momento que a gente vive hoje de tanta aceleração e falta do olho no olho, do tocar. A gente toca aqui o tecido, né? No dia a dia, muitas vezes, a gente se veste sem prestar atenção. Quantas pessoas chegam aqui e tocam o tecido? Exatamente, que se dão o tempo, né? Se permitem. Mas antes de ser empresária, a Isa é uma mulher de relações profundas, cada vez mais raro isso hoje em dia, né? Esposa do Pedro, apaixonadíssimo por ela, que eu sei. Mãe da Letícia e da Gabriela, duas mulheres incríveis. E vó do Vicente, do Francisco e agora da Mariana. Com 8 meses. Quem sabe uma mini Isa. Bom, Isa, é uma honra te ter aqui, porque esse é meu primeiro episódio.
É uma honra para mim estar aqui. Primeiro, eu quero agradecer todas as palavras da Mel, que me deixam profundamente emocionada. Para mim também é muito emocionada e gratificada. E é uma alegria saber essa percepção de vocês com relação a mim e ao meu trabalho. Porque a gente faz o trabalho e a gente não busca tudo isso. Na verdade, isso acontece. Porque a nossa maior preocupação realmente é executar esse trabalho e fazer ele bem feito e não buscar tudo isso. E todas essas palavras assim nos pegam assim às vezes de surpresa e nos deixam emocionadas, tá? A palavra é emocionada e gratificada. E na realidade, o ateliê começou nesse formato em 91. Mas anteriormente eu já trabalhava com moda. Então foi um trabalho... eu estava na faculdade, isso era 75, quando eu comecei realmente a montar um pequeno ateliê. Tá? E eu atendia minhas colegas de curso, de faculdade. Foram minhas primeiras clientes que confiaram em mim, foram minhas cobaias, eu digo. Porque ali que eu comecei a fazer, a treinar, a perceber e a ter coragem de trabalhar com moda, que era uma coisa que estava em mim, sempre me acompanhou. Que ano, mais ou menos, Isa? E eu queria trabalhar, sempre quis trabalhar com moda. Eu não sabia o que fazer. Mas tua formação, qual é a tua formação? Eu sou economista. Olha aí, ó. A minha primeira formação é economia. E porque no meu tempo, assim, não existiam faculdades de moda. A primeira faculdade, nós acabamos de olhar agora, foi a Santa Marcelina, o primeiro curso de moda, aprovado pelo MEC, que foi em 87. Então, eu me formei em 75, imagina. Então, não existia moda. Então, eu tinha que fazer algum curso superior. Então, eu optei por fazer economia, que era uma coisa que me ajudava pela vida, né? Mas eu, paralelamente a isso, eu já trabalhava com moda. Eu sei de histórias, inclusive, que o seu Pedro, que é namorado da Isa desde a faculdade, passava uns perrengues de ciúme pelas roupas que a Isa inventava para usar na faculdade, não é? Ah, pois é. Sim, sempre muito criativa, né? Sempre. Sempre aprontando. Sempre além do teu tempo, né, Isa? Sempre com o olho no novo, buscando conhecimento. E uma pessoa, eu nunca fui muito acomodada, né? Então, sempre buscando alguma coisa diferente. E eu sabia o que eu queria trabalhar com moda, né? E eu fui descobrindo um jeito de trabalhar com moda. Na verdade, eu fui criando um espaço para mim. Esse espaço não existia. Eu tive que abrir o meu espaço para trabalhar com moda. E no meu tempo não era assim uma coisa muito simples de fazer isso, porque tu tinha que começar com nada, né? Que ano, mais ou menos? Eu comecei por 75 a trabalhar com isso. Então, buscar conhecimento paralelo ao meu curso superior, então fazer cursos de modelagem, de corte, de costura, que eram cursos assim mais que costureiras davam, né? Os cursos do Senai, e eu fui fazer esses cursos e fui aprendendo, e na verdade eu aprendi mesmo, foi na prática, né? Esses cursos tu fez durante a tua faculdade de economia ou tu terminou a faculdade e começou? Não, durante a faculdade de economia. E tu chegou a trabalhar como economista? Eu trabalhei junto com professores meus dentro de empresas, sim. Que eles me convidaram para trabalhar. Trabalhei alguns anos na área de empresarial. Trabalhei. Perfeito. Eu vou te fazer algumas perguntas, Isa. Isa, tu construiu uma marca pessoal forte e inesquecível ao longo desses quase 4 décadas já, né? E hoje, o sonho de todo profissional, independente se ele é empreendedor, se ele é autônomo, se ele faz parte de uma empresa, é ter uma marca pessoal inesquecível, ser lembrado
por ele como um profissional, como uma pessoa, e não só associado a uma empresa, por exemplo. E no mercado, que é cheio de tendências efêmeras, né? Tu te tornou um sinônimo do sob medida com elegância, né? E a gente sabe que para se tornar isso não é muito fácil. Tem que ter muito conhecimento e repertório. Eu queria que tu contasse pra gente como que livros, além dos cursos, viagens, o que fez com que a tua marca fosse solidificada ao longo desse tempo? O que tu foi acrescentando, além da formação propriamente dita? Eu acho que, primeiro, muito obrigado, Mel, por sempre dizer que nós temos uma marca que realmente é forte no teu olhar, e o teu olhar para mim ele é muito importante, tá? Então, obrigado de novo. E eu acho que o que talvez tenha me impulsionado bastante é o fato de eu ser uma pessoa inquieta na busca pelas coisas novas e por ver o que está acontecendo no mundo e aprender com os outros que mais sabem, aprender com mercados diferentes. Então, eu viajei bastante, assim, participei de feiras internacionais, né, onde a gente buscava muito conhecimento. Eu assinava birôs, que na minha época eram birôs caríssimos, e que nunca um ateliê poderia e nem pensaria em assinar um birô desses de pesquisa. Mas eu sempre me arrisquei e sempre busquei, porque eu sempre digo que eu era um ateliê pequeno, mas eu pensava como uma empresa grande. Economista. É, eu sempre pensei, né? Eu acho que eu sempre pensei além do meu tamanho, né? Além do meu tamanho. Eu era pequena, mas eu achava que eu podia, por exemplo, assinar um birô internacional, que eu podia fazer uma viagem internacional, podia ir para uma feira, eu podia ir viajar para a China, eu podia ir para saber o que estava acontecendo, podia ir a Paris, podia ir a Nova York, podia ir a Milão, podia pesquisar, podia olhar, e viajava com grupos aqui, grupos de São Paulo, ou seja, eu sempre arranjei meios e eu acho que pelo meu jeito de ser as coisas me aconteciam. Eu hoje às vezes penso, poxa, mas como é que eu fui? Às vezes eu não encontro bem uma resposta sem saber como é que aquilo aconteceu, sabe? Eu acredito e às vezes eu falo que quando a gente se movimenta, a vida se movimenta com a gente. Eu né? acho. Então, eu acho que a energia vai nos levando. Vai né? nos levando e criando oportunidades. Criando oportunidades. E essas oportunidades, na realidade, eu sempre buscava e eu acreditava e eu ia. E participei de grupos de estudo de moda, e viajava com esses grupos, viajava fora deles, viajava para pesquisa, e, quer dizer, eu sempre buscando o que os outros faziam lá fora. E, por exemplo, eu entrava numa loja da Chanel e eu já ia olhar a roupa para ver como ela era feita, como ela era costurada, como ela era acabada. Aquilo me encantava. Então, eu sempre trazia o melhor, eu olhava o melhor para poder trazer para cá e para o meu conhecimento de que forma eu chegaria lá. Fazia cursos, aprendia. E na moda tem algo que eu acho incrível. Não tem como tu trabalhar com moda só entendendo de moda. Tu precisa entender do mundo, né? Exatamente. Tu tem que saber, a gente sempre fala, que tu tem que entender o espírito do tempo. Lembrei da Beth Benzon. Tu lembrou da Beth. A Beth é uma especialista e com ela eu aprendi muita coisa e aprendo ainda, né? Aprendo ainda. Eu sigo a Beth, a Beth é minha amiga pessoal, nossa amiga. Nossa. A Beth é minha cliente, tenho muito orgulho, uma honra de ser a pessoa que faz as roupas dela, ela confia em mim, né?
E a Beth é uma historiadora incrível, né? Então, meu primeiro curso de História da Moda que eu fiz com ela, eu fiquei encantada, e a partir daí é uma semente, tu aprende, e na página no 365, que a gente não deixa de assistir, de acompanhar, tu aprende a cada dia, né? Isa, é interessante isso tudo que tu tá falando, e essa questão que eu falei da moda, a gente não tem como fazer a moda existir, fazer o que tu faz aqui sem ter o conhecimento do mundo, né? Porque o mundo, tudo que acontece reflete as escolhas que acontecem aqui dentro. E isso me lembrou, Isa, que foi a pergunta ali para a gente passar o recado para as pessoas que querem fortalecer uma marca pessoal. Precisa conhecer além da sua área. Tem que estudar outras áreas, tem que ter conhecimento para ter repertório. Até para poder conversar com seus clientes, pacientes. Enfim. Com certeza, tu tem que ter um conhecimento geral do que está acontecendo no mundo, isso influi. Conhecimento político, econômico, né? Aconteceu o que acontece no mundo. Então isso faz parte. Não, a gente não é só o que a gente faz, né? Exato. E a gente faz parte de um mundo, né? E tudo que acontece reflete na gente e no nosso trabalho. Verdade. Então, a gente estando conectada, é mais fácil de fazer qualquer movimento. Agora, eu vou trazer um toque de ciência para a nossa conversa. A gente sabe que o cérebro humano, ele busca padrões para confiar. Porque no momento que ele conhece padrões, ele confia mais e gasta menos energia para ter que administrar essas informações. E ele valoriza muito repetição e coerência, né? Que é muito importante para a marca pessoal. E quando ele vê coerência, consistência, repetição, o que ele entende? Estável, estabilidade. Tu sente, Isa, que essa constância, até eu posso falar uma constância estética, trazendo aqui do ateliê e da tua marca, ajudou o público a associar o teu nome com excelência? Eu acredito que a constância é muito importante, né? A constância, a permanência, né? No que a gente faz, e isto cria eu acho que credibilidade. Eu acredito que credibilidade é a palavra importante, que as pessoas acreditam, e isso às vezes me dá uma responsabilidade um pouquinho maior até. Eu fico um pouco surpresa com a confiança que depositam. Verdade. Né? Então tu te sente até um pouco mais responsável por aquilo que tu assume em frente a cliente, né? Quando tu tem a estabilidade, quando tem coerência, é como se aquela pessoa com o teu cérebro, ela já sabe o que vai acontecer, né? Então, sabe, elas confiam. Ela está preparada. Elas confiam. E a partir do momento que elas confiam, a responsabilidade é minha, né? Exatamente. Então ela passa a ser uma responsabilidade nossa, do ateliê, para entregar resultados. Como se constrói? Não tem como não falar, não tem como falar de marca pessoal sem falar de reputação, porque o que constrói a marca é a reputação, é como tu é lembrado. E como se constrói uma reputação como a que tu tem, que atravessa tanto tempo? De novo, eu acho que é um trabalho sério, né? É um trabalho honesto, eu digo, é um trabalho que tu faz realmente acreditando e buscando ajudar as pessoas. Eu acho que a pessoa o cliente, quando te procura, ele tem que perceber que tu está envolvida no propósito dele, naquele projeto dele. Então, na verdade, não tá só vendendo uma roupa, né? Não, tu tem que abraçar ele por inteiro. Não dizer, olha, eu estou contigo nesse projeto, eu estou contigo com esse vestido,
eu estou contigo nesse teu projeto, nessa tua mala de viagem, eu quero que tu vá viajar tranquila, eu vou fazer o melhor por ti, vou te ajudar, nós vamos chegar lá. Então, eu acho que tu tem que estar junto, a pessoa tem que perceber que tu está envolvida e que tu realmente vai fazer um bom trabalho. E para isso, eu acho que até essa nossa permanência no mercado, esse tempo todo que a gente está fazendo isso, te traz credibilidade, porque as pessoas sentem que elas podem confiar, que realmente a gente vai entregar aquilo que a gente está tratando, que a gente está combinando e que eu estou mostrando, elas sabem, porque de uma certa forma, o formato que a gente trabalha hoje, elas conseguem perceber o resultado antes do que a entrega ser feita. Porque eu procuro mostrar tecnicamente a coisa como vai ficar. Eu não quero que ela saia com dúvida nenhuma, sabe? Então, isso te dá credibilidade e ao longo do tempo as pessoas dizem, não, dá para confiar, dá para entregar, dá para mim realmente ter esse meu guarda-roupa feito por ela, essa roupa de festa, eu vou ficar tranquila, eu vou estar bonita no dia da minha festa, entende? Para não dá para deixar dúvida. Isa, dentro de todo esse tempo, o que permaneceu inegociável na tua identidade profissional, na tua marca? É um trabalho de excelência. Não aceita menos. Não. A excelência, o trabalho bem feito, o tempo do trabalho bem feito. Então, a gente não pode assumir tudo. Então, porque quando a gente vê que não consegue, não vai dar tempo, a gente não assume. Isso é inegociável. Verdade. É inegociável. Eu já presenciei isso muitas vezes. Não dá para assumir porque tu já tem coisas anteriores assumidas. Então, isso é inegociável. Ou até mesmo quando uma cliente, já aconteceu com algumas clientes minhas, né? Quando chega com uma ideia, eu quero uma saia, eu quero esse vestido com esse tecido, aí eu disse, vamos procurar. Mas tu também diz, olha, vai custar muito caro com esse tecido, talvez não, tu sempre traz a realidade antes de... Porque tu poderia dizer assim, não, tá ótimo, só que a peça vai custar fortunas e tu já fala também das dificuldades que a cliente pode vivenciar, Sim, né? Tu sempre é muito transparente. A transparência é importante e a excelência do trabalho. Isso não tem, é inegociável. O nosso trabalho é a qualidade, porque é o que vai nos representar lá fora. E outra situação que eu já presenciei de cliente chegar aqui no ateliê e querer fazer muitas peças. Eu vim fazer. E tu, Isa, sentir que aquela cliente não está preparada. E tu, não, vamos fazer o seguinte, tu deixa ela olhar, mas tu sugere, volta daqui tanto tempo. Exato. Ou eu digo, faz isso, espera e faz depois. Vamos começar com menos, para tu perceber se é isso mesmo, porque às vezes a pessoa acha que encontrou o baú da felicidade aqui, né? Acho. Parodiando. E daí quer fazer tudo. Eu digo, não, isso tem tempo, nós estamos sempre aqui. Não há necessidade de fazer tudo. Mas eu entendo isso, quando a gente encontra a solução dos problemas, porque, por exemplo, eu tenho dificuldade de encontrar calça de alfaiataria que eu gosto. Eu encontrei aqui. E aí tu fica, meu Deus, eu não vou encontrar isso de novo. Aí tu quer fazer tudo, resolver a vida para os próximos 20 anos. Não precisa, vai devagar, com menos sede ao pote, né? E porque daí vai fazendo, vai degustando, vai... Isso é verdade. Elaborando. Também, vai degustando. Vai vivendo e vai fazendo a coisa mais com o pé no chão. Né? Porque quando tu vai com ansiedade, tu pode fazer coisas assim meio impensadas e, eu poderia ter pensado melhor, em vez dessa cor, eu podia ter feito outra cor, né? Eu podia ter feito assim, podia ter feito assado. Então, o tempo e a menos pressa, né?
é melhor. Então, a gente também não... Isa, em que momento tu te deu conta que tu não estava vendendo roupa, tu estava vendendo autoestima, confiança, posicionamento, tranquilidade, felicidade? Entregando. Eu acho assim que eu me dei muito conta porque depois que a gente criou esse método de trabalhar, que a gente trabalha com peças de acervo, é muito interessante porque a cliente, no espelho, no provador, a gente proporciona a experiência dela fazer a prova. Isa, conta pra gente o que é essa metodologia do acervo. Porque a gente pensa assim, sob medida, a Isa vai tirar as medidas e vai fazer a calça. Conta um pouquinho como é que é. Então, porque quando nós iniciamos, o sob medida, ele funcionava assim, tira a medida, tá? E a partir de um corpo, tá? E de uma necessidade, tu elabora uma modelagem, exato? Então é feita aquela modelagem para aquela pessoa, mas sempre ficava a dúvida, será que esse modelo vai ficar bem para mim? Porque Sim. Uma coisa é tu provar uma roupa. Cria muita coisa na cabeça, muita fantasia. De repente pode se frustrar, e tu pode fantasiar, e tu pode ficar imaginando uma coisa, e eu tô te falando, e a percepção do que eu falo, nem sempre é aquilo que a pessoa entende. Até pela bagagem que ela tem. Exatamente, que ela compreende. Né? E eu tô aqui na minha cabeça passando para ela uma ideia, e será que ela me entendeu? Eu acho que sim, mas no momento da prova pode dar uma surpresa. E fiquei pensando, e a partir de uma viagem que eu fiz, essa viagem tu conhece, que eu fiz uma viagem, uma das viagens que eu fui a Nova York. Mas não conta do blazer, que é uma história pra gente contar daqui a pouco. Então eu tive um insight, tá? E eu digo, e por que eu não posso ter essas peças já prontas para as pessoas provarem? E não num tecido muito nobre, num tecido que eu possa elaborar. E é claro que isso também demandava um investimento absurdo de modelagem, de tecidos, de aviamentos, de costura, de acerto, de criação de escala. Então, era uma coisa muito complexa. O que eu estava pensando, eu nem sabia quanto na época. Isso era complexo, né? Eu nem imaginava quanto. Então, eu digo, eu vou ter prontos os moldes, os que eu tenho de modelagem, vou ter construído, e a pessoa vai poder se enxergar e eu vou poder ajudá-la, tá? Mas só que aquilo foi tomando uma dimensão tão grande, e quando eu percebi, eu estava com um absurdo de modelos e de acervos que eu nem sabia como eu tinha conseguido chegar a tudo isso. De calças, de blazer, que era o nosso forte, que é o nosso DNA da alfaiataria, em todos os modelos. Então, isso começou a nos ajudar a nós, como percepção do que o cliente queria, e ao cliente, que ele já tinha a resposta da peça que ele estava comprando antes de receber. Porque o que ia mudar? O tecido que ia ser utilizado. Na verdade, toda a entrega eu estava fazendo já na prova que ele estava realizando naquele momento. Tá? Então, sem contar que a gente podia fazer toda a adaptação daquele modelo ao desejo dessa pessoa. E adaptando ao biotipo dessa pessoa. Então, era muita coisa que a gente podia oferecer num único momento. Então, aquilo foi uma coisa incrível de eu perceber, e nem eu sabia que o resultado ia ser. Na verdade, foi se criando ferramentas, e essas ferramentas foram nos ajudando, nos encurtando processos, nos ajudando nos processos. Então, na verdade, se criou uma metodologia completamente diferente. A gente trabalha diferente do que qualquer ateliê. Vou explicar como Explica funciona como tu percebe. Pela minha visão de cliente. Como tu percebe. E visão de consultora que trago as minhas clientes para cá.
A gente chega aqui com a ideia de fazer um blazer. E a Isa tem aqui no ateliê um acervo. Quer dizer, desde o primeiro blazer, que a gente vai contar a história daqui a pouquinho, ela vai trazendo modelos novos e ela faz uma grade. Ela tem PP até o maior tamanho possível aqui dentro do ateliê. Aí chegou a cliente aqui e quer fazer um blazer. Quantos modelos de blazers tu tem aqui? Nós temos quase 200 modelos. Modelos e cada um tem sua grade. Então, eu uso um tamanho P. Vai provar o tamanho P. Mas o meu P é diferente do teu P. Então, de repente eu tenho que ajustar um pouco a manga, eu tenho que acinturar um pouco mais, eu tenho que arrumar aqui. E aí a cliente veste o blazer, a Isa marca esses ajustes, a gente senta aqui e ela tem as pastas com os tecidos. Aí a gente escolhe a cor, o tecido. E claro que no momento a gente já se surpreende com o resultado usando o modelo do acervo, que é num tecido geralmente é um Oxford preto, e já se sente bonita. Então quando o blazer vem na cor e no tecido escolhido, é um escândalo, né? É. Fantástico. Fica uma alegria, porque daí ele se transforma também, né? Então, essa percepção dela como cliente e como consultora, né? Que traz as clientes. Então, para mim é interessante até ouvir tudo isso. É muito bom, porque nós olhamos sempre a parte técnica, né? Na verdade, o que a gente quer é chegar num bom resultado com um caminho seguro. Na verdade, a gente busca uma segurança de atendimento, tanto para nós, como executoras do processo, como por quem está adquirindo aquela peça, que ela quer que tenha um bom resultado. Então, de novo, a busca pela excelência. Então, ali, a excelência do resultado, a certeza de uma compra assertiva. Eu sempre lembro de uma frase que tu falou um certo momento, que a Isa é assim, se a cliente realmente ficou não gostou no final do resultado, a Isa recolhe a peça e faz de novo, né? Ah, sim. A Isa usa uma frase que eu acho que muitos profissionais poderiam usar também. Eu perco o dinheiro, mas não perco o meu cliente. Ah, não perco o cliente. De jeito nenhum. Então isso dá muita credibilidade. Exatamente. Né? Porque dinheiro nessa questão é insignificante, né? Ok, eu vou passar para um novo ponto aqui da nossa conversa. A gente sabe que a roupa, ela influencia a postura, a energia, o comportamento, isso está comprovado cientificamente. E foram estudos na época da pandemia que mostraram que as pessoas que ficaram muito em casa usavam aquelas roupas mais casuais. E é como aquela história, eu coloquei o pijama, eu sei que eu vou dormir. Então o cérebro entende isso. Ele relaxa. Ele relaxa. Da mesma forma que eu coloquei uma alfaiataria, que é uma estrutura, eu coloquei uma roupa mais justa com uma fenda, a gente se comporta conforme a roupa que a gente está vestindo também, né? E isso é super importante porque eu costumo brincar, eu já tô com a roupa de ir quando vou para algum evento, no sentido de que se a gente está vestida para o que a gente quer, para onde a gente quer estar, a gente também vai se comportando dessa forma, né? A roupa, ela também ajuda a modular o comportamento, isso está super comprovado. Tu sente que quando uma mulher veste algo aqui que foi pensado nessa situação, um blazer, diferente daquele blazer da loja que está pronto, que tu veste, eu vou levar, mesmo que tenha uma coisinha aqui que não está agradando, mas aqui não tem muita opção. Essa mulher vem e recebe essa peça que foi feita ajustada ao corpo dela. Ela começa a agir diferente. É imediata a mudança. É uma coisa incrível. Eu digo assim, é como se perpassasse uma luz, assim, eu percebo porque eu consigo perceber a transformação dessa mulher na hora da prova da peça do acervo. E eu já presenciei muito isso com as clientes aqui. É impressionante, porque parece que brota outra pessoa, outra luz de dentro dela, quando ela percebe essas possibilidades.
Sabe que me lembrei agora? Algumas vezes eu venho com a minha cliente e vem o marido. Porque, como é aqui em Caxias, às vezes minha cliente, muitas vezes, né, estão em Porto Alegre, aproveita o final de semana, vem o marido junto. Aí o marido fica sentadinho lá, que a gente até brinca, que a Isa tem que ter um barril de chopp ali para os maridos esperarem. Aí o maridão fica ali sentado, e aí ela veste essa peça, ela se sente diferente, muda a postura, daí ela vai lá e mostra o marido. E o marido tem a mesma reação. A mesma reação. É como se ele estivesse vendo não uma nova mulher, mas talvez... Percebendo a mulher maravilhosa que ele tem. Ou talvez até percebendo aquela mulher que ele conhece, que ele teve aquele primeiro olhar, que porque a gente vê muito isso, né? A mulher, ela acaba, com todas as dificuldades, a rotina, ela acaba esquecendo um pouco da verdadeira essência dela, né? Então, às vezes também a gente sente isso aqui na Isa, ela retoma... Sim, retoma. Aquela essência que foi perdida em algum momento. Ou esquecida, ou até por algum momento esquecida, não perdida. Não estava conseguindo Exato. encontrar alguma coisa que a representasse, né? Porque eu acho que a mulher nunca deixa de buscar. Elas querem estar bem, né? Porque isso está dentro do poder feminino, né? A mulher sempre quer estar bem. Sempre. Ela pode não conseguir, eu acho que daí, porque por dificuldades, assim, de não encontrar, ou dificuldade do momento não ter tempo, por um motivo, por filhos, por sobrecarga de trabalho. Então, quando ela tira esse momento para si, é um renascimento, né? É um despertar. Eu digo assim, é um despertar assim, e é difícil porque não tem, eu sempre digo que não tem desver. Não existe essa palavra. Mudou o paladar. Deu. No momento que tu viu, que tu conheceu, eu digo assim, que no momento que tu conhece, não tem desconhecer. No momento que tu viu, que tu percebeu que alguma coisa está muito boa, não tem aquilo, sempre vai te voltar à mente. Não, mas tem melhor. Por que eu vou me conformar com isso? É verdade. Né? Dentro do mudar de postura com essa roupa que foi feita, ela muda o jeito de caminhar aqui dentro? Ela muda ela muda em tudo. É impressionante. Há um despertar, uma coisa assim incrível. E a gente percebe até que ela passa a se olhar com mais respeito. Exato. Né? E com mais credibilidade nela, né? Então isso é importante até na construção profissional, construção pessoal, construção de marca. Então passa pela identidade visual. E não existe uma marca pessoal que seja inesquecível, que seja Passa. forte, se o dono dessa marca não tiver autoconfiança. Não Sem existe. autoconfiança. Não existe. É difícil. Né? E a gente tem autoconfiança quando a gente está vestido de si mesmo, né? Uhum. Se você assistiu até agora, siga meu perfil lá no Instagram, @melcamassola. O canal no YouTube também está passando aqui na tela. E, bom, não dá para falar com quem não assistiu até agora, mas assim, se tu conhece alguém que não assistiu até agora e começou a assistir, avisa para voltar, que a gente vai continuar com umas perguntas bem interessantes. Isa, o nosso cérebro, ele associa alinhamento, estrutura e simetria à competência. Por quê? Alinhamento, estrutura, simetrias lembra organização e disciplina. Tu percebe que as peças estruturadas, que é a alfaiataria, gera uma leitura imediata de organização, tanto nessa cliente quando ela veste. Tu sente isso nela? A gente percebe que ela já internaliza isso. E isso, quando tu internaliza, tu comunica. É automático. Que vem em encontro do que a gente falou antes, exatamente, que a roupa modela o comportamento. Exatamente. Porque daí o comportamento também se modifica. E a percepção externa também. Porque o olhar porque assim, tu veste de uma forma adequada, uma forma elegante, e a gente provoca reações. É como se a gente tivesse
numa caixinha organizada e a gente não quisesse se desorganizar, né? E já imediatamente tu percebe porque há uma reação externa ao modo como tu te comunica e como tu te veste. Isso é natural, isso é Tanto que, isso é olha científico. só, quando a pessoa não... Vou começar num ambiente de trabalho novo, num corporativo. Eu preciso de um blazer, né? Então já está associado à estrutura, ao blazer. E a organização e disciplina. Então é o sério, é a autoridade. Isa, a alfaiataria, ela nasceu de um código visual do poder masculino, né? A estrutura, os ombros marcados, precisão, a linha reta, a estabilidade. Hoje, quando tu cria a alfaiataria para mulheres, tu está traduzindo um poder, que é alfaiataria, é poder masculino, associado ao masculino. Ou tu está ressignificando esse poder. Com certeza, porque tu não pode trazer completamente os códigos masculinos para uma mulher. Porque ela tem toda uma natureza diferente do que a natureza masculina. Então ela pode sim usar a alfaiataria. Pode. Até com o objetivo de transmitir exatamente, de se posicionar, de ter autoridade, de ter uma presença forte, porém uma presença associada ao feminino. E como isso é feito? Porque assim, a modelagem de alfaiataria, para o homem ela tem uma simetria. Então, a alfaiataria masculina, ela tem um tipo de modelagem. A alfaiataria masculina se inspira, né? Mas a modelagem, ela é adaptada ao corpo feminino, às formas femininas, mas ela não perde o DNA da alfaiataria. Ela comunica a força. Vamos supor, assim, eu estou num ambiente corporativo, eu vou numa reunião de diretorias, eu tenho coisas para comunicar, eu preciso que as pessoas me olhem, eu preciso que as pessoas me escutem, eu preciso que as pessoas prestem atenção naquilo que eu vou falar. Exato? E sim, então a estabilidade, a organização. Então, eu tenho que comunicar, além do conhecimento, tá? Além do que eu falar, eu tenho que comunicar com a minha imagem, tá? Então, eu tenho que trabalhar a minha imagem. E eu não posso ir com um vestido leve, suave, de seda. Posso sim, posso usar esse vestido, mas aí eu ponho uma alfaiataria sobre ele. Pronto, ele muda a comunicação, né? Ele muda a comunicação. Então eu posso usar todos os códigos femininos, mas eu associo à imagem do poder pego aquele código masculino, mas eu transformo ele para o feminino. E isso é feito com muita interpretação de cor, de tecidos mais suaves, de ombros menos avantajados, mas a linha ainda é reta, ainda a linha é estruturada, ela tem ombreiras um pouco mais aparentes, né? Ela tem o abotoamento, ela tem as lapelas, o comprimento para cima, para baixo, daí respeitando o biotipo pessoal de cada uma. Então é muita coisa a ser observada, até chegar na peça perfeita. É interessante essa questão que tu trouxe do corporativo, né? A mulher, ela entra no ambiente de trabalho, aí ela tem uma reunião importante, ela tem uma palestra, ela vai optar pela alfaiataria. Eu vejo, assim, um problema nessa questão é que, por a mulher ter essa imagem de que ela precisa usar somente a alfaiataria, propriamente dita e até associada ao masculino, e também por falta de opção pronta nas lojas, né? Acaba tendo muita alfaiataria mais escura, vai azul marinho, cinza, preto, e aí o que ela faz? Ela usa a camisa com o blazer e sem ter essa visão que ela pode sim trazer muito mais o feminino, né? Pode. Ela pode associar, vamos supor, ela só encontrou um blazer cinza, mas ela pode colocar esse blazer cinza com um vestido bordô, vinho. Exato. E aí uma blusa com movimento, com brilho de cetim,
mas o complemento, né? E que a gente entra nos estilos pessoais. Exatamente, né? no estilo pessoal. E isso, quando ela consegue ter essa percepção, buscar conhecimento e criar essa identidade, ela torna a marca dela mais visível. Né? Ela só não é mais uma... Porque assim, no ambiente de trabalho hoje em dia, a gente tem pessoas qualificadas. O conhecimento está muito mais disponível. E a gente sabe que numa empresa, por exemplo, os profissionais, eles são muito qualificados e muitas vezes eles têm as mesmas qualificações, as mesmas habilidades. Só que uma coisa é todo mundo estar assim, vou usar um exemplo radical, mas uma coisa é todos estarem usando cinza e de repente uma delas estar com um blazer cinza e um vestido roxo, uva, enfim, bordô. Então, ela é a profissional boa, é a profissional tão qualificada quanto os demais, só que ela ainda tem o conhecimento de se vestir melhor. Isso é um conhecimento a mais. Autêntico. É muito importante. Porque daí ela realmente mostra alguma coisa além do que os outros. Tem. Exatamente. Uma preocupação pessoal com a sua imagem. E outra coisa, né? A gente pensa assim, ó, eu vou vestir a alfaiataria porque transmite autoridade. Mas uma mulher que tem só os elementos masculinos no seu vestir, o que será que isso significa, né? Porque às vezes, é que nem tu falaste, às vezes é a falta de opção. O mercado não oferece o que eu preciso nas cores que eu quero. Ou não oferece com a modelagem que eu necessito. Então, às vezes, é uma falta de opção, né? E às vezes uma falta de falta da informação, de onde eu posso conseguir, de que forma eu chego até aquilo. O principal é a falta de informação. Eu acho. Que mesmo que tu encontre... eu passei por muitas lojas que é comum isso acontecer, até porque é difícil uma marca de alfaiataria, uma loja, ter muitas opções, né? Exato. Mas enfim, eu passei por várias lojas, só encontrei um conjunto azul marinho. Se ela tiver o conhecimento, o que ela vai colocar com o conjunto azul marinho, né? Qual acessório, qual o penteado, qual é a roupa, essa é a diferença. Blusa. Isso mesmo. Então, a informação... E, por exemplo, um ateliê, ele te dá oportunidades infinitas. Exato. Né? Porque um ateliê não tem limite. Então, aqui a gente consegue fazer tudo. Uma loja tem uma dificuldade um pouco maior, às vezes, então a pessoa não tem como chegar até um ateliê, não tem tempo, ou não dispõe de tempo de poder executar o que ela precisa para tal data. Então, ela tem que complementar com o conhecimento dela. Então, a peça que acompanha esse blazer é que pode ter essa comunicação. Falando em blazer... Diferenciado. Vamos para a história do blazer Nova York. Isa, esse blazer que eu estou usando é o Nova York. É o Nova York. É minha paixão aqui no ateliê. Eu tenho alguns já. Não prometo que só terei esses. Sinto muito, mundo. Porque eu realmente sou apaixonada pelo blazer Nova York. Não só pela modelagem dele. Acho que eu posso até levantar para mostrar. Esse é o blazer Nova York. Isa, fala da modelagem dele. Sim. Ele tem uma modelagem, vocês podem perceber que ele tem aqui, o que a gente usa no blazer feminino, que ele tem um acinturamento aqui, tá? E ele é completamente baseado na estrutura masculina, porque ele tem aquele recorte para frente e para trás e não tem o corte lateral. Então ele é um blazer inspirado na alfaiataria bem masculina. Tá? Mas ele ombro tem bem marcado. Um ombro bem marcado, um comprimento, ele tem o bolso masculino aqui, né? E ele tem os dois bolsos com lapela embaixo. Então ele é um blazer inspirado na alfaiataria masculina. Mas ele tem detalhes que deixam ele feminino e a gente constrói ele. Por exemplo, a Mel tem ele em várias cores, mas nesse... amarelo-limão, ele ficou belíssimo, né? Eu estava até elogiando ela, que ficou lindo, né, nessa cor. Então, é isso e essas possibilidades que existem. E o dia que eu escolhi essa cor, as gurias falaram...
Mas aí depois acreditaram na minha escolha, né? É linda, é linda. Porque, é importante falar, né, Isa? A Isa não é só aqui, ela tem uma equipe incrível que fica lá nos fundos. Essa equipe maravilhosa que me acompanha há anos, que são profissionais maravilhosas, especializadas, e cada uma faz com excelência Exato. o que faz. Tudo, com excelência. Tudo que a Isa trouxe aqui sobre o olhar com a cliente, as gurias lá atrás, não só elas lá atrás, mas que tem várias costureiras distribuídas equipes, por Caxias, né? Equipes, fazendo. oficinas que trabalham para a gente, E todas elas sabem, conhecem, sabem para quem estão fazendo aquela peça. Então tudo é feito com respeito, tudo é feito com tempo, tudo é feito com cuidado, tudo é feito com, de novo, a excelência. Então, nada é deixado, nada passa, e às vezes passa um detalhe, quando chega na passadoria não passa. Chega na passadoria, passar, mas não passa. A passadoria é o último olhar, e lá nada passa. Na hora de passar não passa. Não passa, não passa, na hora de passar não passa. Ok, eu gosto muito da modelagem desse blazer em mim, como eu falei, mas eu gosto de história, né? E esse blazer, quantos anos tem ele? Porque esse aqui é o modelo Nova York, que fica aqui. Quando alguém vir provar o blazer Nova York, vai provar esse aqui para escolher do jeito que quer o seu. Ele tá com os alfinetes de alguém que provou. E ele é o primeiro blazer que entrou no acervo. Tanto que hoje o forro dele tá bem desbotadinho, porque ele tem quantos anos? Ele tem quase 40 anos. Me conta a história do blazer Nova York. Então, numa das minhas viagens para fora do Brasil, sempre na época que a gente buscava informação, viajando, porque não tinha internet, né? Então, eram revistas, eram os birôs e eram as viagens. Então, era muito comum a gente viajar, por exemplo, ia para a Europa, da Europa ia para os Estados Unidos para o Brasil. Tá? Porque a gente buscava confirmação da estação seguinte, que seria assim, o que seria lançado, os tecidos que seriam usados, o formato das peças que as pessoas iam gostar, porque naquele tempo era assim que a informação chegava. Tá? Hoje está muito mais democratizado e graças a Deus todo mundo tem mais acesso. Então, o Nova York nasceu dessa viagem. E foi o que me deu a percepção do modelo do negócio como ele existe hoje. Porque eu entrei numa loja que até então eu viajei com uma amiga, e essa amiga tinha uma malharia muito forte aqui em Caxias, me convidou para viajar com ela, para a gente fazer uma pesquisa, e a gente foi, essa vez fomos só direto a Nova York. Fomos direto a Nova York porque ela tinha alguns objetivos, e eu disse, não, eu vou junto, eu também vou junto, vamos olhar. Chegamos, e ela foi a várias lojas, me apresentou vários lugares interessantes, porque ela já tinha conhecimento de pesquisa, era uma pessoa muito vivida, muito viajada, uma bela pessoa para mim estar junto, porque eu aprendi muito, muito com ela. E uma grande amiga. E ela me passou muito conhecimento também. Então, eu entrei numa loja, essa loja eu nem olhei, porque não tive nem a curiosidade de olhar o que estava escrito, mas eu vi, entrei, eram araras de peças, tudo iguais. Era um magazine grande, né? Uma loja enorme, era perto do Bloomingdale's, em Nova York. Então até a gente tinha almoçado no Bloomingdale's, na parte de baixo, e a gente tinha ido lá para visitar essa loja. Eu disse, vamos visitar, é uma loja bem interessante, vamos ver o que tem. Me falaram que era uma loja boa, assim. Tá, e eu entrei, deixei ela pesquisar tudo, olhar, e eu fiquei pro outro lado, bobeando, olhando, pegando roupa, provando. E daí eu provei esse blazer, e quando eu provei esse blazer, alguma coisa aconteceu em mim. O que aconteceu com as que a gente falou que acontece com os clientes aqui. Eu provei, e parece que aquilo foi assim,
encaixou em mim de uma forma que eu nunca tinha sentido nada isso, eu não tinha tido aquela sensação ainda na minha vida. Eu olhei, eu fui para o espelho, me olhei, eu digo, nossa, mas isso veste que é um espetáculo. E fiquei tão enlouquecida que eu comecei a chamar ela do outro lado da loja e eu fazia assim, olha, eu estava com ele vestido, olha aqui que lindo isso, olha como veste. Ela me disse de longe, compra, né? Compra e copia. Ela me disse. E eu achei super interessante aquela ideia dele, de, pois é, compra e copia. Comprei, levei, trouxe para cá, vesti e fiz uma cópia da modelagem, copiei, saiu igual, estendi aquela modelagem para cima, para baixo, criei uma grade, foi a minha primeira grade de modelagem. Ele foi interpretado assim como o primeiro modelo e depois ele foi transformado em gola diferente, com transpasse, tanto que hoje existem 6 modelos de Nova York, que têm a mesma caixa e várias interpretações. Né? Que foi o nosso primeiro blazer. E a partir daí, então, nós fomos criando modelos diferentes e aumentando aquele acervo. Mas ele é que me acendeu a luz e que me deu a percepção de como o negócio podia caminhar. Qual era a loja? A Zara. Foi uma das primeiras Zaras fora da Europa. Uma das primeiras, acho que era a primeira Zara nos Estados Unidos. Isso há 40 e poucos anos atrás. E hoje o fenômeno que é, né? Sim. E eles sempre tiveram uma modelagem muito perfeita. Porque a Zara prima pela modelagem. E talvez não tanto em algumas peças, pelo acabamento, mas a modelagem. Não sei hoje como está, mas na época a modelagem era muito boa. E eles tinham qualidade em modelagem, na Espanha. Muita qualidade. E importante contar, né, Isa, porque esse blazer naquela época, porque a mulher estava entrando no mercado de trabalho e ela precisava fortalecer a imagem com o ombro bem estruturado. Exatamente. E na época as pessoas me procuravam muito, porque a dificuldade de encontrar alfaiataria, e como eu tinha me voltado para isso, porque eu gosto de alfaiataria, gosto muito. E daí, como eu tinha me voltado para isso, uma foi falando para a outra, e foi que as empresas começaram a me procurar. Porque por muitos anos eu trabalhei no corporativo. Então eu trabalhava para grandes corporações, para fazendo alfaiataria. Então aí a gente realmente conseguiu se especializar. Porque tu pensa que tu pega um mundo, por exemplo, 100 mulheres. Seguido eu pegava um grupo de 100 mulheres, 100 mulheres uma diferente da outra, com biotipos diferentes, e elas tinham que vestir o mesmo blazer, mas adaptado ao corpo de cada uma. Como é possível fazer isso com excelência sem uma base? Verdade. Exatamente. E tu tem essa base para te orientar, e a gente conseguia deixar todas felizes, entende? Adaptando para cada uma. E elas diziam, só vocês conseguem fazer isso. Não, me veio uma ideia aqui agora. Tu tinha que tentar resgatar das clientes mais antigas os blazers que foram feitos e fazer uma exposição. Sim. Ó, fica o desafio aí. É um da desafio. Isa, que tem um blazer bem Não antigo. faz muito tempo, uma cliente me trouxe um blazer dela, de linho, um conjunto de linho que eu fiz para ela há 35 anos. Perfeito. E ela disse, Isa, eu trouxe só para tu trocar os botões. Gente. Porque eu acho que a gente tem que dar uma carinha nova para ele em alguma coisa. Eu digo, sim, trocamos os botões. Imagina, uma alfaiataria que tem 35 anos. 35 anos de linho, uma alfaiataria perfeita. Estava perfeita. Elas não conseguem se desfazer porque é bonito, né? Então, a gente customiza essas modelagens, encurta ele, troca o botão, às vezes troca o forro. Fantástico. Né? E fica perfeito. Porque a gente é guardiã dessas histórias das nossas clientes. Porque nós temos as fichas delas.
E sem contar que essas clientes antigas, hoje, eu já presenciei algumas vezes aqui, tô atendendo as netas. As netas. É uma marca que De passa algumas, gerações. as bisnetas. Jura? Sim. Já. 4 gerações. Sim. Já há 4 gerações. Uhum. É um espetáculo. E daí a gente fica falando do teu avô, sim, a tua avó, claro, assim, sabe? Pessoas que já morreram, né? E que eu atendi, né? Nossa, tua avó adorava isso, gostava daquilo. Ai, que incrível. É incrível, né? Porque tu faz parte. Uma cliente até que veio aqui hoje, aquela que veio hoje, até nem vou falar porque não estou autorizada, mas assim, eu atendi a avó, a mãe, ela e as filhas dela. Eu já atendo as filhas dela. Então são 4 gerações. Ai, é incrível. Estamos chegando ao fim do episódio. Se deixar, a gente fica aqui até o final do dia, até a noite chegar, porque agora é de dia que a gente está gravando aqui no ateliê. Então eu vou passar para a pergunta final do episódio. Isa, se tu tivesse que reconstruir tua marca pessoal hoje, qual seria a tua decisão prática para daqui até 90 dias? Eu acho assim que tudo que eu vivi até hoje, assim, com relação a negócios, ao meu tipo de trabalho, eu acho que buscar sempre a minha decisão mais prática é o trabalho, continuar com o trabalho com excelência, continuar pesquisando e nunca se acomodar, Sim. né? Eu acho que isso não tem no meu trabalho, que é um trabalho tão dinâmico, que é um trabalho tão, como é que eu posso te explicar? Ele não acontece numa linha reta. Por exemplo, nós temos processos que eles se repetem, mas trabalhar com pessoas é uma coisa muito delicada, né? Então, sempre fazer o trabalho o melhor que tu pode fazer e sempre buscando a técnica, a excelência, o bom atendimento, continuando nessa linha, eu acho que não tem erro no nosso trabalho, porque é uma continuidade segura, é um trabalho maravilhoso, a gente sabe que está fazendo que o nosso propósito se cumpre, que é ajudar as pessoas a bem vestir e com qualidade e com roupas que façam sentido para entrar no guarda-roupa delas. A gente não faz qualquer roupa, toda roupa que a gente faz ela tem um propósito, ela tem sentido. Mas tudo embasado em muito repertório, né? Muito repertório. É muito estudar, é muito pesquisar. Então, se tiver que começar de novo, não existe como começar sem um bom repertório. Não existe. Não existe. Não começa empiricamente, começa buscando conhecimento. O conhecimento é que dá o poder. Que elegante é quem tem conhecimento. É quem tem conhecimento. Bom, e para encerrar, agora eu vou trazer um pouco da biologia. Uhum. E a gente vai fazer a hora da lagosta. Melissa, o que é a hora da lagosta? Bom, a gente sabe que a lagosta é um bichinho que ela vai crescendo, só que a casca dela não cresce com ela. E ela cresce e a casca não cresce. E para ela fazer uma nova casca, ela precisa se desfazer dessa casca que ela tem. Aí o bichinho se esconde porque ela precisa perder a casca, fica frágil, fica suscetível aos predadores do ambiente, e ela fica lá escondidinha, pode ser numa pedra e no escurinho, tá? Aí ela faz uma casca nova, fica super poderosa e vai pro mundo de novo. E o que eu quero trazer aqui, nessa hora da lagosta, é o seguinte, Isa. Qual foi o momento da tua trajetória que, como a lagosta, ela sente esse desconforto, ela precisa parar para se recompor e criar essa casca nova? Em que momento da tua trajetória, tanto profissional quanto pessoal, que tu teve a hora da lagosta?
E eu acho que todo mundo passa, né, na vida por uma hora da lagosta, né? E eu tive a minha hora também, eu acho, e talvez outras que eu não tenha identificado, mas que me marcou muito foi na minha trajetória profissional, que eu trabalhava com moda, realmente, já, mas num outro formato, e realmente não, naquele local, como, da forma que eu trabalhava, eu não me encaixava. E realmente, a casca já não cabia mais em mim. E eu tive que abandonar tudo, deixar tudo para trás, e me fragilizei bastante. A gente se fragiliza porque a gente perde todas as referências, porque na verdade tu está acostumado a fazer alguma coisa e daqui a pouco aquilo não existe mais. Tu fica frágil e daí tu tem um momento que tu te recolhe, tu vai pensar e daí tu te ressignifica toda e tu pensa. E eu parei. Eu realmente parei não muito tempo, mas eu parei, me recolhi, comecei a pensar e logo voltei estudando. Voltei buscando novos conhecimentos, daí eu busquei uma pós-graduação, né? Então, na verdade, eu fui buscar mais repertório. Eu fui buscar mais conhecimento e eu tinha uma clareza. Eu sabia que eu queria continuar trabalhando com moda, né? Então, eu fui buscar conhecimento nessa área e eu comecei de novo com o ateliê e daí num formato diferente, que eu criei esse acervo. Então, realmente, eu fui buscar algo muito novo e isso só aconteceu porque eu fui buscar. Eu fui atrás e daí eu consegui me solidificar e criar uma casca mais forte. Fantástico. Né? E ir para o mundo de novo e dizer, não, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer bem. E do meu jeito. E do meu jeito. E daí... E isso é uma lição importante e lembrando que nenhuma marca pessoal ela se torna inesquecível sem que na sua trajetória ela vai precisar passar, ela tem que passar por Horas da Lagosta. Sim, passa, com certeza. Passa, mas existe sempre uma saída, né? Exato. Com certeza. Isa, onde as pessoas podem te encontrar? Elas podem me encontrar nas redes sociais, no Isabel PTF Basso, que é o nosso Instagram, e lá mesmo conseguem conversar comigo através de mensagem ou através do nosso WhatsApp, né? Que tem lá na bio do teu Instagram. Tem no Instagram. Tem no Instagram. Também dá para jogar no Google, que eu já Dá. Aparece direitinho, Isabel PTF, porque nosso endereço. Que é uma marca forte, que todo mundo conhece. Quem não conhece Isabel PTF em Caxias, né? E que em bom. outros lugares. Que bom. Dito por ela até, isso é bem gratificante, né? Ouvindo de ti. Ai, obrigada, Isa. Que bom. Bom, vamos falar da lição que a gente leva hoje desse episódio, que é a elegância, ela não nasce pronta. A elegância, ela é construída. Com certeza. Com conhecimento. Muito. E não é algo rápido, porque às vezes acontece isso também nos meus atendimentos. Quero ficar elegante. Não é de um dia para o outro. De hoje para amanhã. É com conhecimento. É um tijolinho por vez. Tem que ter paciência. Ninguém é elegante sem paciência. E nós temos várias pessoas que nós trabalhamos juntas que passaram por isso, né? Isso, e que hoje são pessoas incríveis e super elegantes. E tem que ter organização. E quando passa por todo esse processo de fazer aqui a alfaiataria, de passar por uma consultoria de imagem, por um conhecimento, para se olhar e ter mais conhecimento, é aquilo que a gente estava falando antes, né? Não aqui no episódio, uma conversa que a gente teve antes aqui, antes de começar. A mulher, a gente está falando de mulher aqui, alfaiataria, mas isso acontece com homens também. Ela se torna mais exigente, né? Muito. Porque ela começa a entender que a roupa perfeita para ela existe e ela não merece menos que isso. E ela transcende essa percepção para todos os momentos da vida dela. É verdade. A gente vê, né? As mulheres chegam aqui e se tornam muito exigentes. Muito exigentes. Sim, a gente ensina a ser exigentes.
ela começa a ser exigente com muitas outras coisas. Sim, é isso aí, concordo. Aham. Porque então o conhecimento... Ela transporta isso, né? Exato. Para todas as áreas da vida, né? Exatamente. Ela Eu acho que isso pode é acontecer. fortalecimento. Eu observo muito os meus atendimentos. Uhum. E eu adoro encontrar clientes que já fazem 2 anos que passaram pelo meu processo. Elas veem o mundo, enxergam tudo diferente, porque elas não aceitam menos. Elas Mas começam a se isso é fortalecer. maravilhoso. Isso é maravilhoso. E faz parte da elegância também, viu? Bom, outra conclusão que a gente pode chegar aqui é que toda mulher, quando ela se expande esse potencial, ela precisa de uma casca nova, né? Como ela gosta. Isa, quer deixar uma mensagem final para quem está pensando, gerenciando sua marca pessoal ou está começando? Sim, primeiro eu quero agradecer a Mela essa oportunidade de estar aqui falando e falando sobre nós, falando sobre o nosso trabalho, tá? É muito gratificante estar aqui, estou muito feliz e realmente construir uma marca e deixar realmente a marca forte passa por processos e não tem outra forma, né? E uma construção de marca é uma coisa para a vida e realmente fortalece como negócio, como trabalho, e eu acho bem importante essa construção, porque não trabalhar simplesmente em vão, mas trabalhar para que realmente fazer alguma coisa relevante. Tem uma intenção. Exatamente. Para que tenha relevância. Porque a palavra mais importante hoje é ser relevante. Ou seja, o ser relevante, ser importante, né? Que o teu trabalho seja apreciado e ele seja valorizado. Inesquecível. Inesquecível. Isa, muito obrigada. Um prazer, nosso primeiro episódio aqui. Não podia ser diferente, tinha que ser contigo. Eu agradeço. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço. Se fez sentido esse episódio, gostou desse episódio, gostou do assunto, se inscreve aqui no canal do YouTube, me segue lá no Instagram. Tem dúvida? Manda direct, eu te respondo, a gente conversa. E te prepara para o próximo episódio, que a gente vai seguir nessa linha de trazer pessoas especialistas com marca pessoal inesquecível, forte, trazendo seus ensinamentos para melhorar a tua marca pessoal. E não esquece que elegante é quem tem conhecimento. Foi ótimo.